Olá, galerinha, bom dia. Nós vamos aqui, né? Hoje, dia 14 de maio, vamos dar continuidade com a nossa aula de ciências, né? No quarto ano, tá? E vocês vão dar pausezinha aí no vídeo, tá? Vão pegar o livro de vocês, de ciências, tá? E a tia vai aguardar aqui a chegada de vocês, tá bom? Vamos lá? Pronto? Pegaram o livro? Pronto, ok. Vocês vão abrir o livro na página 74 e na página 75, né? Que foi a atividade que a tia passou na aula passada, tá? A gente vai corrigir, certo? E vocês, a tia vai corrigindo aqui e vocês vão corrigindo aí, tá? Na questão 1, ele pediu para vocês completarem, né, corretamente a frase que tinha abaixo. Então, vamos lá. Calendário é um sistema de medidas que, baseado nos movimentos dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para se tornar da forma atual. Pronto? Vamos lá. Para a questão 2, né? Numere corretamente. 1, dia solar. 2, mês lunar. E 3, ano solar. Tempo de um ciclo inteiro das fases da lua. 2, né? Que é o mês lunar. Tempo entre dois inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. 3, né? Ano solar. Tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu. 1, né? Dia solar. 3. Nomeie corretamente com o nome do calendário. A. Um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertencem a nenhum mês. É o calendário quê? Calendário solar egípcio. B. Calendário com 12 meses, com 365 dias, que tem uma disposição bem próxima da que usamos hoje em dia. Calendário juliano, tá? Na página 75, nós temos a questão 4. Marque a alternativa correta em relação à adoção do calendário gregoriano. Fez com que contássemos os anos a partir de 1º de janeiro? Não, não é essa, tá? Fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar? Também não é essa, tá? Fez com que o ano fosse organizado em 12 meses, alguns com 30 e 31, ou 28 ou 29 dias no mês de fevereiro. Ok, vocês vão marcar essa daí, tá? Fez com que os meses fossem baseados nos ciclos sem fim? Não, tá? Na 5, como se dá a contagem do tempo na China? Lá na China, usam-se 2 calendários. O calendário gregoriano para atividades civis, negócios e relações internacionais. E o calendário tradicional, né, chinês, lunisolar, ou seja, ele é baseado nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua. A 6. O que você pensa a respeito da contagem do tempo? Você considera que existe uma única maneira de contar os dias? Pronto, essa questão aí, ela é pessoal, certo? É a resposta de vocês, tá? 7. Dos calendários estudados, faça um breve resumo daquele que você mais gostou.
Pronto, lá no conteúdo a gente estudou sobre alguns calendários, o egípcio, né, o gregoriano, o juliano, e vocês vão escrever um resumozinho, não precisa ser grande, daquele que você mais gostou, tá? Ok? Pronto. Então, né, vamos dar continuidade com a nossa aula na página 76, tá? Que vem falando sobre o ar. Gente, muita atenção, tá? Acompanhem a explicação. O conteúdo ele é um pouquinho extenso, né? Mas eu não vou estender tanto, né? Vocês precisam ouvir a explicação da tia e ler também o texto na casa de vocês, tá bom? O ar. O ar, gente, ele está em todos os lugares, né? E isso a gente já sabe. Dentro do nosso corpo, dentro da água e etc, né? A gente não pode ver e nem pode pegar, certo? A gente só sente, né, o ar. Mas precisamos do gás oxigênio presente nele para viver. Ou seja, o ar é o gás oxigênio. Então a gente precisa do gás oxigênio para sentir e poder viver, né? Porque é através dele que a gente respira, certo? A camada de ar que envolve a Terra chama-se o quê? A atmosfera. Então, uma camada de ar que envolve o nosso planeta Terra é chamado de atmosfera. No livro de vocês tem uma imagem aí, tá? Ela representa as camadas da atmosfera, certo? Nós temos aqui embaixo o planeta Terra. A troposfera, ela vem a 20 quilômetros, tá? A estratosfera, ela vem a 50 quilômetros. Mesosfera, a 80 quilômetros. Termosfera, a 600 quilômetros. E a exosfera, acima de 600 quilômetros. Então, aí são as camadas da atmosfera, certo? O ar da atmosfera, ele é formado por uma mistura de gases, certo? De vapor de água e de partículas diversas, como a poeira. Os gases em maior quantidade no ar, certo? No ar atmosférico são qual? O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Isso não é novidade para ninguém, certo? Então, o oxigênio, gente, ele é o gás de maior importância, né? Para nós seres vivos, para as plantas e para os animais. Por quê? Porque ele é o ar que a gente respira, certo? E ele tem como símbolo o O2, né? Que é o oxigênio. Já o nitrogênio, ele é o gás mais abundante na atmosfera, certo? Mas que a gente também precisa dele. E o símbolo dele é o N2, tá? Apesar, né, de o gás carbônico ele ser encontrado em pouca quantidade, porque a gente difícil encontra, mas encontramos. Ele possui também uma grande importância, né? Porque o gás carbônico ele é utilizado pelos vegetais. É através dele que os vegetais produzem o próprio alimento, né? Através da fotossíntese. Por meio desse processo, as plantas e as algas retiram o gás carbônico da atmosfera e liberam o gás oxigênio, que é aquele que a gente respira, tá? Que é o gás, né, essencial. Na página 77, ele vem falando sobre os ventos que formam as ondas, né? Quando o ar se movimenta na superfície do mar, ele causa um deslocamento de massa de água, que chamamos de ondas, né? Quem já foi para a praia sabe o que é uma onda, uma maré, né? Então, eles formam ondas nos lagos, nas represas, né? Nos açudes, em tamanhos menores do que as ondas do mar, certo? Claro que no açude, nos rios e nos lagos, os ventos eles dão, mas que as ondas formam em menor quantidade, né? Mas nos dias de muita ventania, certo, gente? O mar ele fica muito agitado, a maré fica muito alta, as ondas ficam muito grandes, muito fortes, né? E quando o vento se acalma, as ondas
e as marés também se acalmam, certo? Na página 78, ele diz que o tamanho das ondas depende de 3 fatores básicos, né? O principal é o vento, certo, gente? A segunda causa é o encontro das ondas. E o terceiro fator é a forma do litoral, certo? Isso aí indica muito os 3 fatores das ondas, né? Eles dependem basicamente disso daí, desses 3 fatores, né? Que é o vento, o encontro das ondas e a forma do litoral, certo? Aí vocês dão uma lidazinha para entender o significado, tá? Na página 79, nós temos os tipos de ventos, né? Nós temos os principais tipos de ventos, que é o quê? Brisa, né? O vento alísio, o ciclones, né? O furacão ou tufão, os tornados e o vendaval, né, gente? Nós temos esses tipos de ventos, né? A brisa, ela é um vento fraco e agradável, certo? Que pode ser marítima ou terrestre. Já o vento alísio, né? Ele é brando e persistente, né? O vento também ele pode ser prejudicial ao homem na plantação, certo? O vento alísio, ele é um tipo de vento para usar nas navegações, certo? Os ciclones, eles são tempestades, né? Tempestades com ventos fortes, né? E a sua velocidade pode alcançar até 300 quilômetros por hora, tá? O furacão ou tufão, ele também é um ciclone, né? Porque ele tem uma velocidade superior a 300 quilômetros por hora, né? Aqueles que formam espirais, né? E que podem destruir casas, plantações, certo? Ele gira no sentido do hemisfério sul, né? Ou anti-horário no hemisfério norte. E ele mede de 200 a 400 quilômetros de diâmetro, tá? Os tornados, eles são tempestades de vento e chuva, certo, gente? O tornado que ocorre no mar, ele é chamado de tromba d'água. Tornado já é bem mais forte do que um furacão, né? Ele é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, certo? Dos fenômenos meteorológicos. E é menor, em geral, mais breve do que um furacão. O vendaval, né? Ele é um vento forte com grande poder de destruição e chega a atingir até 150 quilômetros por hora, certo? O vendaval ele já é bem menor do que um ciclone, né? Do que um furacão. Na página 82, nós temos aí alguns aparelhos que são utilizados para medir e indicar a direção dos ventos, tá? Então vamos lá. O anemômetro, né? O anemômetro, gente, ele está presente, tem que estar presente nos observatórios, né? Para quem já foi ali no observatório do Dr. Salomão, ali na escola, né? Já sabe que lá tem um anemômetro, porque ele é utilizado nos observatórios e também nos aeroportos, tá, gente? E ele mede a velocidade do vento. O anemômetro mede a velocidade do vento, tá? É possível dizer quando uma massa de ar chegará a um determinado lugar. Essa é a função do anemômetro. A biruta, gente, ela também tem que estar presente nos aeroportos, porque ela indica a direção do vento. Então, o avião, ele só pode pousar ou, né, subir ou levantar voo quando está na direção contrária do vento. E a biruta, ela serve para isso. Já o catavento, ele indica a direção do vento, é utilizado nas casas, né? Ele é um aparelho doméstico que a gente pode utilizar como decoração, né? E também para indicar a direção dos ventos nas nossas casas, certo? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que a gente tem um aparelhozinho que a gente usa para medir, né? Para
a medir a temperatura, certo? Do tempo, né? A gente, quando está com febre, a gente não utiliza aquele aparelhozinho, termômetro, né? Para medir a nossa temperatura. Assim também tem o termômetro para medir a temperatura do ambiente, certo, gente? Entendido? Pronto. A parte de vocês é o quê? A atividade, né? Aí vem a tia com as atividades. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade da página 83, 84 e da página 85, certo? Vocês vão fazer essas 3 páginas, enviar para a tia e a gente corrige na próxima aula, certo? E assim, eu gostaria de dar uma dica para vocês, que é o quê? Se vocês sabem, vocês já têm aquele horáriozinho, né? Para vocês se habituarem, né? O horário da semana. O ideal seria o quê? Que quando vocês forem assistir os vídeos, seja na televisão, celular, o computador, o tablet, não sei, vocês já estejam com os livros prontos, né? Se hoje tem aula de ciências, matemática, artes, né? Vocês já estejam com o livrinho de vocês pertinho lá, para que, né, não atrase. Se não, vocês podem dar um pause no vídeo e pegar, tá bom? Então, a tia pede para vocês que façam as atividades, me enviem, tá? Para me ter o controle que vocês estão fazendo, tá? E boa sorte aí.